O Reino Unido é uma das maiores economias do mundo hoje e foi, indiscutivelmente, o único país com maior influência em trazer o mundo para a era moderna, como precursor da Revolução Industrial. Isso torna os problemas econômicos que estamos prestes a explorar ainda mais difíceis de ouvir, porque a diminuição da dominância da economia do Reino Unido, bem como os problemas sociais, políticos e financeiros que a acompanham, não precisam acontecer. Sua moeda é forte, as pessoas querem investir nela. Ela pode pegar empréstimos a taxas baixas e deve promover estabilidade política, o que significa que planos econômicos podem ser feitos ao longo de décadas e gerações, em vez de ciclos eleitorais rápidos. Quando uma economia está estagnada, ou pior, encolhendo, sua moeda se torna menos desejável. Pegar empréstimos se torna mais difícil. As pessoas evitarão investir nela, e as decisões políticas serão tomadas por quem puder fazer as maiores promessas aos eleitores que querem sair da bagunça econômica. A economia que liderou o caminho na Revolução Industrial e deu início ao maior boom econômico da história humana, está hoje lutando com problemas muito reais como a pobreza e uma drástica desigualdade regional. Se os formuladores de políticas não sentirem pressão para reverter essa tendência, é provável que ela continue. Só neste mês, exploramos as economias da Itália e da França, e é importante fazer um grande aviso aqui de que o Reino Unido não está em uma situação tão ruim quanto esses países estavam. Pelo menos ainda não. Há uma razão pela qual sempre incluímos algo tão potencialmente ambíguo quanto a confiança na exploração que fazemos de todas as economias nacionais, e até mesmo a incluímos em nosso quadro de líderes. A economia do Reino Unido obviamente teve um declínio lento e gradual desde o seu auge como potência colonial dominante. Mas seus problemas econômicos como existem hoje começaram, indiscutivelmente, em 16 de setembro de 92, agora carinhosamente conhecido como Quarta-feira Negra. Se a taxa de câmbio de um país entre outro país membro ficasse muito alta ou muito baixa, os bancos centrais desses dois países precisam intervir para trazê-la de volta dentro da faixa de preço acordada. Este era um processo muito caro, e significava que os bancos centrais de todos os países envolvidos precisavam manter muitas reservas de todas as outras moedas envolvidas para garantir que pudessem comprar ou vender quaisquer moedas de que precisassem para manter sua própria moeda dentro de uma faixa de preço acordada, ou simplesmente aumentar a taxa básica de juros. Se uma empresa francesa investisse em um negócio italiano e depois dobrasse de valor, isso seria ótimo. Mas se a lira italiana caísse pela metade nesse tempo, então a empresa francesa voltaria ao ponto de partida. Levou 11 anos para o Reino Unido se juntar a um acordo depois que tensões políticas dentro do país levantaram os benefícios e riscos de vincular indiretamente sua moeda global muito mais dominante ao resto da Europa. O leste, que era o estado satélite da União Soviética, era muito menos desenvolvido economicamente do que o oeste, e a nova Alemanha unificada teve que encontrar uma maneira de tirar milhões de pessoas da pobreza absoluta, modernizar indústrias extremamente desatualizadas e construir infraestrutura de conexão, tudo sem destruir a economia existente no Oeste, que em comparação estava indo muito bem. Agora, a razão pela qual isso era importante para o Reino Unido é porque a Alemanha decidiu que a melhor maneira de fazer isso seria aumentar suas taxas de juros para que investidores estrangeiros fossem tentados a investir na Alemanha, onde poderiam obter um bom retorno, e então a Alemanha poderia usar parte desse dinheiro para fazer os investimentos de que precisava para colocar o leste em dia. Esta foi uma abordagem não convencional porque normalmente quando um governo quer estimular a economia, assim eles baixariam as taxas de juros em vez de aumentá-las para que empresas e indivíduos pudessem pegar mais dinheiro emprestado para promover a atividade econômica por meio de gastos e operações comerciais. A Alemanha, no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, sofreu uma terrível hiperinflação que espalhou a pobreza por todo o país, e mesmo 60 anos depois, essa memória não se perdeu. As altas taxas de juros na Alemanha fizeram exatamente o que foram projetadas para fazer. Atraíram investidores de todo o mundo que queriam manter seu dinheiro lá, porque poderiam obter uma taxa de juros muito mais alta. Isso incluía investidores do Reino Unido que tinham uma taxa de juros comparativamente muito mais baixa. Teoricamente não havia risco em ter dinheiro guardado na Alemanha. O Reino Unido acabou vendendo enormes reservas de moedas estrangeiras para tentar manter o valor da libra artificialmente alto.
E eles também foram forçados a começar a aumentar as taxas de juros, em um momento em que a economia do Reino Unido em si não estava indo tão bem e provavelmente teria se beneficiado de taxas de juros mais baixas. Para piorar a situação, muitos investidores tinham a suspeita de que mesmo uma instituição tão poderosa quanto o Banco da Inglaterra não poderia conter essas forças de mercado para sempre, e que eventualmente o valor dessas moedas voltaria ao que queriam de acordo com as leis da oferta e da demanda. Isso significava que eles mudavam ainda mais de seu dinheiro para aplicações alemães porque, se estivessem certos, não apenas ganhariam uma taxa de juros mais alta enquanto esperavam, mas também lucrariam se o Banco Central inglês falhasse e o valor da moeda britânica caísse nos níveis em que deveriam estar. Nos anos desde que o país foi uma das economias mais afetadas pela crise financeira global e depois foi danificado como resultado da crise do euro, passou por uma ruptura muito incerta com a União Europeia, e agora é provavelmente mais conhecido por sua porta giratória de primeiros-ministros. O problema que isso criou é que agora ninguém tem muita certeza sobre o futuro do Reino Unido, o que significa dizer que é arriscado fazer investimentos, acordos comerciais ou realmente fazer qualquer coisa com o país, porque ele não demonstrou a consistência pela qual era famoso. Ao contrário de um centro financeiro como Nova York, a maior parte do dinheiro que flui para Londres não está indo para empresas e projetos domésticos. Em vez disso, está indo para investimentos financeiros opacos, feitos em todo o mundo, em nome de pessoas que escolhem fazer negócios na cidade, por causa de sua disposição em fechar os olhos para o lado dos mercados aos quais concede acesso. A libra esterlina tem tido um declínio lento e estável em comparação com outras moedas globais, por basicamente o último século, mas é indiscutivelmente ainda supervalorizada, em comparação com onde deveria estar por causa de seu uso pela indústria financeira em Londres. As indústrias britânicas domésticas também foram prejudicadas por isso, porque tornou mais difícil competir com pares regionais na União Europeia, que também tem a vantagem de acordos comerciais mais favoráveis, agora que o Reino Unido não é mais membro, além de outros concorrentes emergentes ao redor do mundo. Isso está causando uma situação estranha, onde o Reino Unido tem muitas pessoas migrando para o país de economias subdesenvolvidas para encontrar uma vida melhor com melhores oportunidades, e igualmente muitas pessoas se mudando do país para encontrar uma vida ainda melhor com oportunidades ainda melhores. Países avançados de alta renda, que novamente o Reino Unido ainda é em média, geralmente têm uma última defesa contra esses problemas, que é que seus próprios cidadãos ricos podem compensar a falta de investimento estrangeiro e amenizar problemas como a dívida nacional. Agora, embora tudo isso possa parecer excessivamente teórico, está tendo impactos muito reais no Reino Unido, já que o país luta contra a pobreza regional de um número crescente de pessoas que não podem pagar para viver em seu próprio país. E você, o que acha de tudo isso? Deixe nos comentários. De qualquer forma, te agradeço por ter assistido até aqui. Te convido a clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela, para você entender como a Itália está se tornando um país morto a cada dia que passa. Até a próxima.